Timóteo, a palavra é sua. Obrigado, irmão. Eu fico muito contente em ter essa oportunidade de compartilhar com meus irmãos e irmãs. Eu tenho uma mensagem esta noite, eu diria, super importante. Há uma só coisa que é importante. Eu sei que isso pode parecer um pouco exagerado, mas eu garanto que não é. Eu não tenho perdido equilíbrio, não é isso não. Há uma só coisa que realmente é importante. E você pode até discordar, tudo bem, não tem problema. Mas eu prometo que vai chegar o dia em que você concorda completamente. Mas o que é de tão importante? Existem tantas coisas, né, que podemos pensar, coisas importantes, mas uma só coisa que é importante é sim. Você se lembra do rei Salomão? Ele procurava, durante toda a sua vida, com toda a sua sabedoria, pesquisas, sabedoria vindo de Deus, riquezas, condições de buscar, entender. Ele buscava o que é o mais importante. Passou a vida buscando e tentando, experimentando cada coisa, né? Cada coisa. Abre a sua Bíblia comigo para Eclesiastes, capítulo 2. Nós queremos começar logo do início desse capítulo, que vai nos mostrar um pouco sobre quais as coisas que ele tentou em busca de o que é importante. Eclesiastes 2, começando em versículo 1, Salomão falou, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, número 1, procurando alegria. Todos nós procuramos, não é? Descubra as coisas boas da vida. E ele tinha condições de descobrir, né? Mas isso se revelou inútil. Deu o seu cuca e veio me pedir mais. Que o rir é loucura. E a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho. E tem muitas pessoas que fazem isso, né? Em busca da alegria, em busca de o que é importante, em busca de contentamento, vão para vinho, bebidas. Ele disse, entreguei-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas interessantes. Ele construiu muitas casas, palácios grandes. O templo que ele construiu, se não me engano, falei uma outra lição sobre esse templo. Descobri hoje que uma só pedra
da fundação do Templo de Salomão, em Jerusalém, tinha de extensão 13 metros e 55 centímetros por 11 metros de altura, ou seja, maior do que uma carreta, uma só pedra. Ele era um construtor, não é? Ele achava casas, palácios, templos. Ele tinha esses grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que qualquer outro que viviam antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis, de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, música, não é? Ele achou talvez a música vai me alegrar. Também eu tinha um harém, eu não sei se pesquisou, mas 1 Reis 11, versículo 3, está escrito: casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as mulheres o levaram a desviar-se. Ele tinha muitas mulheres. Pensando, isso é o que é importante, não é? As delícias dos homens. Versículo 9. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que viviam em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Sabe, ele era realmente o mais famoso do seu tempo. Inclusive, a rainha de Sabá, ou seja, Etiópia, hoje, ela foi visitar rei Salomão, porque era o mais rico, o mais sábio de todas as pessoas da planeta Terra. E pessoas tinham falado, né, para ela sobre a grandeza, como ele era tão famoso. E ela vai explicar, dizendo a Salomão, depois de ter visto, conhecido ele, ela respondeu: eles não me contaram nem a metade. Tu ultrapassou em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Então, 1 Reis 10 e versículo 6. Também nós vemos que ele era um homem mais poderoso do seu tempo. Grande poder no seu reino. Está escrito em 1 Reis 4, 26, 21 e 26, diz que Salomão governava todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos, todos esses reinos, traziam tributos, impostos, e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Versículo 26 diz que Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Imagina, né? Tem na mistura? Ele
era o homem mais rico, mais famoso, tentou de tudo. Agora, Eclesiastes 2 e versículo 10. Ele disse, eu não me neguei de nada do que meus olhos desejavam. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Versículo 11. Ele avalia e chega à conclusão do valor, o que valia todas essas coisas. Contudo, quando avaliei tudo, o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei a realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito. Não que se faz debaixo do sol. Nenhum proveito debaixo do sol. Não valia nada. Simplesmente nada. Mas Salomão sabia perfeitamente que há uma só coisa importante. Abre agora em Eclesiastes capítulo 12, versículos 11 até 14. Ele vai dizer que há uma só coisa importante. Eclesiastes 12, versículos 11 a 14. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, proveniente do único pastor. Cuidado, meu filho. Nada acrescente a essas palavras. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui é a conclusão de tudo. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial para os homens. Pois Deus trará a julgamento tudo o que for feito. Inclusive, tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Resumindo tudo, em todos os tesouros que ele recebeu para si mesmo, ele disse que nada disso valia nada. Alegria, felicidade não vale nada. Mas uma coisa vale: temer a Deus, obedecer seus mandamentos. E por quê? Porque um dia chegará o julgamento e todas as nossas obras serão julgados, se for boas ou más. Há somente uma coisa que é importante. O que é exatamente, especificamente? Escuta essa dica. Hebreus capítulo 9 e versículo 27. O escritor disse, o homem está destinado a morrer uma só vez.
e depois disso enfrentar o juízo. Há uma só coisa que é importante. E eu garanto que todas as pessoas amadas nossas já descobriram o que é. As pessoas que já morreram já sabem. Eles já sabem tão intensivamente que há uma só coisa que é importante. Eu também garanto que nossos amados que já faleceram tanto desejam voltar e nos declarar o que é de tanta importância. Tanto gostariam, mas a oportunidade que tinham para falar essas coisas para nós já passou. E já não pode mais falar nada. Quer saber exatamente, especificamente o que é a única coisa importante? Eu sei como descobrir. Pergunte ao rico, Lucas 16, e versículos 19 até 31. Conhecemos a história do rico e Lázaro. E queremos voltar para essa história para lembrar com toda a clareza a lição que esse rico aprendeu. Tanto queria falar isso para seus amados, mas não podia mais. Já tinha oportunidade e não tem mais. Começando, Lucas 16, versículo 19, Jesus contando essa história para nos alertar de um fato de suprema importância. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, foi deixado, alguém carregava e deixava, ele não andava, mas alguém deixou um mendigo no seu portão, no portão do rico. O nome dele era Lázaro. Ele estava coberto de feridas. Ele ansiava comer as migalhas que caía da mesa do rico. Só que ele estava bem mal e os cães chegavam primeiro. Até os cães venham lamber as suas feridas. Depois chegou o dia em que o mendigo morreu. Chegaram os anjos, pegaram o Lázaro, o mendigo, e o levou para paraíso, não é? Para Abraão, para consolo, descanso, para o abraço de Abraão. O rico também morreu e simplesmente foi sepultado. Observa que aqui estamos falando depois da morte, não estamos falando mais sobre o corpo físico desses dois homens, e sim a sua alma, pois o seu corpo morreu e
foi sepultado, não sabemos o que aconteceu com o corpo de Lázaro, só sabemos que tinha muitos cães com fome. Então, o rico morreu, simplesmente foi sepultado no Hades, aquele lugar onde os mortos vão, onde ele acordou, o rico acordou e começou a olhar e perceber. Ele acordou no tormento. Ele olhou para cima, de longe, ele viu Abraão e Lázaro nos seus braços. Então, ele gritou alto: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo em água para refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo aqui neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui comigo e você está em sofrimento. Além disso, vamos parar um pouco para pensar, sabe? Certamente esse rico estava meditando, observando, morrendo de sede, de calor. Eu não sei exatamente qual é o efeito de fogo numa alma. Eu só sei que, com certeza, é sofrimento, tortura, não é? Sei que também parece que tem algum tipo de sede, está morrendo de sede, e não tinha nada para aliviar essa dor. Ele pensava, meditava, certamente passava na sua mente: quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? Isso vai durar um dia, uma semana, um ano ou 10 anos? Como é que eu vou conseguir sair daqui e ir para lá onde Lázaro está sendo consolado? Deve ter algum jeito de fugir, não é? Eu vou fugir de qualquer jeito. Então, Abraão, o rico respondeu a Abraão: então eu suplico, ele está implorando, Pai, manda que Lázaro vá para a minha casa, porque eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avisa, a fim de eles não virem também para esse lugar de tormento. Havia um grande abismo entre Lázaro e Abraão e aquele fogo. E não havia nenhum jeito de passar de um lado para o outro. Ele estava começando a entender que ele vai ficar lá para sempre, em sofrimento, sem água, sem alívio, querendo tanto morrer, mas
ele agora está com seu corpo espiritual, ou seja, imortal, não morre. Sofre, 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 mas não morre. É como morrer para sempre e nunca conseguir morrer. Então ele começou a implorar, por favor, eu quero falar, avisar meus 5 irmãos, as suas esposas, seus maridos, meus primos e primas, a minha família toda, para que eles não venham para esse lugar. Tanto esse homem queria falar com seus amados. E ele tinha a sua vida toda cheia de oportunidades. Não falou. Nem mesmo ele entendeu. Mas agora ele entende que há uma só coisa que é importante. E ele está implorando pela oportunidade de dizer isso para seus amados, amigos, colegas. Implorando pela oportunidade de levar um aviso e levar as boas notícias. Ele tinha uma Bíblia a vida toda dele, né? Ele ia para a igreja, para a sinagoga, né? Mas era certamente um homem muito rico. Amava os seus bens, a sua riqueza, seu poder, sua posição. E não percebia o tempo todo que há uma só coisa que é importante. Então ele está implorando, por favor, mande Lázaro ressuscitar dos mortos, né? E ir para a minha casa, a casa de meu pai, onde eu tenho 5 irmãos. Abraão, versículo 29, responde, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia, não é? Naquele tempo, a Bíblia era o Velho Testamento. Moisés, os primeiros 5 livros do Velho Testamento. Os profetas, o resto do Velho Testamento. Ou seja, Abraão respondeu, eles têm uma Bíblia e ouçam os profetas. Novamente, o rico parou para analisar e lembrar a oportunidade que ele tinha para ouvir a palavra de Deus. Ouvia todos os dias, cada vez que ia para a igreja, todos os dias ele ia para a oração e ele sabia que seus irmãos e amados não iam escutar. Sim, eles tinham uma Bíblia. Então, novamente, versículo 30, o rico diz, não, pai, Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, então eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, se eles não escutam a palavra de Deus, então poucos se deixarão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Há somente uma coisa importante nesta vida. Nada mais importa. E você está pensando, mas Timóteo, você está exagerando. Não estou, não. Novamente, eu prometo, chegará o dia em que você concorda completamente. Há uma coisa só
que realmente é importante. O que é exatamente? É a sua salvação. Nada mais é importante. A sua salvação. A salvação do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, irmãos, irmãs, pais, avós, tios, tias, seus parentes, colegas no trabalho, na escola, vizinhos, inimigos até. Não há nada importante fora a sua salvação. Sim, eu sei que é necessário alimentar nossa família. Eu não estou negando isso. Mas em comparação, o que vale se alguém fosse ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vale nada. Assim como Salomão concluiu. Eu não sei exatamente onde você está neste dia, na sua jornada espiritual. Talvez você não concorda. Tudo bem. Mas vai concordar. Eu sei que vai concordar. Um dia desses vai concordar. Hoje, eu invoco testemunhas entre você e eu. Eu invoco os céus e a terra como testemunhas de que Deus está a colocar diante de você a vida eterna e o tormento eterno, os céus e o inferno. Escolham a vida eterna para você, para sua família, para sempre. Para os que você ama, eu imploro, não deixe isso para amanhã. Faça tudo o que for necessário para evitar o pecado, para entrar em Cristo, o único lugar onde tem esperança, a graça de Cristo. Faça a sua decisão hoje. Eu imploro. Que Deus abençoe a todos vocês.